Quando a gente pensa que já viu a tragédia na sua forma mais cruel, ela se repete na mesma intensidade e com a mesma pessoa. No caso, com a mesma menina. Uma garota de apenas 11 anos de idade que engravidou pela segunda vez, vítima de estupro. O exame realizado na maternidade Evangelina Rosa confirmou a 10ª semana de gestação. A menina estava em um abrigo quando a gravidez foi descoberta. Os pais são separados e o estupro teria ocorrido quando a vítima morava com o pai e a avó. A menina prestou depoimento no início da tarde desta segunda-feira aqui na sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela estava acompanhada do pai e de representantes do Conselho Tutelar e da Gerência de Direitos Humanos da Prefeitura de Teresina. Após ser ouvida, a criança seguiu acompanhada por conselheiros tutelares. A expectativa é que ela seja encaminhada ainda nas próximas horas para um novo abrigo com as condições adequadas para recebê-la. A delegada Lucivânia Vidal, que comanda as investigações, destacou que o inquérito ainda está na fase inicial. Nesta terça-feira, familiares e vizinhos da criança também devem prestar depoimento. Coleta de depoimentos, certo? Investigações. Quando a investigação se inicia, a gente não sabe o próximo passo, porque uma investigação já leva para outra. Mas como se iniciou coleta de depoimentos, a juntada de várias provas, para a gente chegar à materialidade do crime, à autoria do crime. Nos próximos dias, as equipes da DPCA também vão fazer diligências na casa onde a menina morava com familiares nos últimos meses. A equipe psicossocial também vai nos ajudar, certo? Porque a investigação ela é bem ampla, né? Onde essa criança frequentava, em que ambientes, como ela vivia. É a segunda vez em menos de 2 anos que a menina engravida. Ela tinha acabado de completar 10 anos quando foi estuprada por um primo e teve um filho. O rapaz foi assassinado, mas o homicídio ainda não foi esclarecido. A Polícia Civil também vai abrir inquérito para investigar se houve negligência ou falhas por parte da rede de proteção à menor. Embora a lei estabeleça que a gravidez, resultado de abuso sexual, possa ser interrompida, a família não autorizou o aborto. Mesma decisão tomada quando a menina teve o primeiro filho. Lá a gente tentou, um aborto legal, mas precisava da assinatura da mãe. E quando ele conseguiu falar com a mãe não autorizou. Ela alega que quer o DNA para saber de quem é a criança. Olha, esse crime é de uma crueldade sem tamanho. É apenas uma menina e fica sendo jogada de um lado para outro, sem nenhuma proteção. É inadmissível que essa criança de 10 anos, no ano passado, quando teve a primeira gravidez, agora com 11 anos, tenha sido estuprada sucessivas vezes e tenha que enfrentar 2 gestações em um corpo que ainda não está nem preparado biologicamente para passar por um processo de gravidez. Onde é que estavam as pessoas que deveriam proteger essa menina de tamanha maldade? É um crime repugnante. Ainda falando sobre o caso da menina que foi vítima de estupro e engravidou pela segunda vez, nós vamos conversar agora ao vivo com a defensora pública da Infância e da Juventude, Daniela Bona. Nós vamos conversar com ela agora. Boa noite, defensora. Obrigada por atender o nosso convite. E eu começo perguntando à senhora, onde foi que houve falha, o que aconteceu que essa criança não pôde ser protegida de sofrer pela segunda vez o mesmo tipo de crime? Boa noite, Cláudia. Boa noite, telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, é uma violência, como já foi veiculada, de extrema gravidade. Quando da primeira situação, esse caso não chegou até a defensoria. A gente está recebendo agora e soube que já é a segunda vez que essa criança sofre essa violência brutal, Então, assim, o procedimento para a gente investigar, averiguar aonde foi que houve falha, quem foram os verdadeiros culpados, não só do ato, do crime em si que foi praticado contra essa criança, mas também a questão da falta de proteção e da falta de garantia que os responsáveis legais têm o dever de cuidado, o dever de ter dado toda essa assistência. Então, no processo que vai ser ajuizado ainda, porque a gente foi contactado pelo Conselho Tutelar hoje no final da manhã, início da tarde, que eles iriam amanhã entregar toda a documentação referente à notícia de fato, boletim de ocorrência,
ocorrência que foi prestado hoje na DPCA e, de posse dessa documentação, a Defensoria Pública, através do Núcleo de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente, vai ajuizar um processo de medida protetiva em favor dessa criança para que seja feito realmente toda a pesquisa, todo o estudo social para saber em que ambiente e que circunstâncias foi praticada essa violência e quem realmente devia estar protegendo essa criança e não o fez. Daniela, agora que a Defensoria Pública entrou no caso, deve pedir o afastamento da criança do local onde ela estava morando, já que ela não estava sendo protegida na casa do pai? Diante dessa circunstância em que ocorreu o fato, né, a gente precisa saber onde se deu essa violência sexual que foi cometida contra ela, se foi realmente no ambiente onde ela estava teoricamente protegida na pessoa de seu genitor, se realmente tivesse sido acontecido nesse ambiente e não houve toda a vigilância, todo o cuidado necessário que o pai deveria ter colocado para essa filha, uma das medidas protetivas que o ECA impõe é que seja determinado o acolhimento dessa criança a fim de que seja protegida, né, e assegurados os direitos dela. Encerrar rapidamente, doutora Daniela, quanto a uma possível interrupção da gravidez, já que ela não tem um organismo formado para suportar 2 sucessivas gestações. A questão da interrupção da gravidez é um procedimento que é previsto na legislação, né? Não se configuraria o crime de aborto, porque é uma das permissivas que a legislação propõe, mas aí no caso a gente tem que ver quem é o responsável de fato e de direito dessa criança. Como os pais são separados, a gente precisa ver quem é de fato que detém a guarda judicial dessa criança. E no caso tem que ver também a questão do consentimento desse responsável pela criança e ver também a manifestação dela. Ela tem que passar por toda uma equipe de acompanhamento psicológico para ser esclarecida, tem que ver também o lado dessa criança, entendeu? Através da equipe disciplinar que existe na primeira vara da infância e juventude. Muito obrigada, Defensora Pública para a Infância e Adolescência, doutora Daniela Bona. A gente espera que agora, com a presença da Defensoria Pública, essa criança possa ter um pouco mais de proteção, a proteção que ela merece, né?